Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, continuando a nossa série no livro de Efésios, capítulo 4, hoje do versículo 1 ao versículo 16. Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Rogo-vos que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Este é o apelo do apóstolo Paulo no versículo 1. E esta perícope, esses 16 versículos, fala de várias coisas a respeito de como viver de um modo digno de ser chamados cristãos. Porém, eu penso que o assunto principal dessa perícope seja a unidade, mesmo porque o apóstolo Paulo diz no início dos textos, nos primeiros versículos: esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito. No meio do texto ele diz: vocês foram chamados numa só esperança, num só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos. E no final do texto ele volta dizendo: todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte.
E queridos, unidade é um assunto muito pertinente, porque grande parte dos nossos problemas, dos problemas gerais que nós enfrentamos em nossa vida, está relacionado com a falta de unidade. Mas o que nós entendemos por unidade? O que não é unidade? Unidade é diferente de união. Um grupo pode estar reunido, mas não estar coeso, fechado em si ou unido. Unidade também não é uniformidade. Unidade não é serem todos iguais, todos parecidos. Mas unidade é pensar na mesma direção e trabalhar juntos para alcançar o mesmo objetivo. E Deus sabia disso, por isso permitiu que esse texto fizesse parte do cânon sagrado. Foi para a unidade que nós fomos chamados para a salvação. Paulo então está rogando: andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Em outras palavras, Paulo está dizendo: cumpram o propósito para o qual foram chamados, façam a sua parte. Eu rogo a vocês. E qual é o propósito? Vivermos unidos no corpo de Cristo. Deus te escolheu, meu querido, para fazer parte do corpo de Cristo, para fazer parte da sua família, o corpo de Cristo, que é a igreja. E você é chamado para viver este propósito, mesmo porque no toque da última trombeta, ou no dia do Senhor, como foi lido aí, Jesus voltará e chamará aqueles que são seus. Jesus chamará aqueles que fazem parte do seu corpo, da sua igreja, independente de denominações, independente de raça, tribo, de cultura, país. A igreja é invisível, como dizia Lutero, a igreja que está no mundo todo. Por isso Paulo, ele enfatiza no versículo 3, esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Olhe, por exemplo, os times de futebol. Pode haver um grupo, pode haver união, mas se não houver unidade, isso enfraquece o clube. Pode existir um time, mas se esse time não forma uma equipe, esse time não ganhará nada. E nós sabemos, nos bastidores, quando nós assistimos os programas de esporte, que realmente há divisões em certos clubes, de jogador contra jogador, e de jogadores contra o técnico. Quando os jogadores querem boicotar o técnico, eles boicotam, e o time vai mal, e o técnico é mandado embora. Porque não há unidade. A união, há uma reunião, há um grupo, mas não há unidade. Na empresa é a mesma coisa. Uma pesquisa de 2003 nos Estados Unidos revela, feita dentro das empresas, que 30% dos funcionários estavam entusiasmados com o que fazia. 50% estavam descomprometidos e 20% estavam aborrecidos. Agora você imagine 10 pessoas numa canoa, num barco a remo. 3 remam com toda a força, 5 admiram a paisagem e 2 querem afundar o barco. Imagine isso. O que vai dar? E na família, queridos, grande porcentagem dos problemas conjugais é porque não existe unidade entre marido e mulher. Deixaram com o tempo de ser uma só carne, a divisão, a racha, a disputa, as raposinhas estão comendo a videira, como nós falamos na escola bíblica dominical, na oficina de casamento.
as pequenas coisas. Não existe mais intencionalidade do marido e da mulher em buscar, em manter a unidade que havia no casamento no início. E esta unidade que os blindava e que os fortalecia e os protegia contra os ataques de fora. Mas que hoje cada um pensa de um jeito, caminha para um lado, cada um para um lado e o fracasso é iminente. É iminente. Afinal, Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa, família, dividida contra si mesma não subsistirá. Não subsistirá. Divisão na família. Que mais? Finalmente, na igreja não é diferente. Principalmente a igreja é um ajuntamento de pessoas diferentes, de culturas, de raças diferentes, sem vínculo sanguíneo, de vários níveis culturais, sociais e de diferentes idades. Absolutamente não existe uma uniformidade na igreja. A igreja é eclética, a igreja é plural. Há muita diversidade na igreja. Eu cresci na igreja e eu cresci assistindo uma queda de braço entre juventude e os mais velhos. Para se ter uma ideia, nós esperamos cerca de 10 anos para conseguir colocar, para os jovens conseguirem instalar uma mesa de ping-pong na igreja. Eu era adolescente ainda, quando a mesa foi instalada eu já era adulto, já era jovem. A igreja é assim, a igreja é muito diversa. E queridos, não é à toa que esse texto sobre unidade está na Bíblia. Paulo está rogando aos cristãos de Éfeso que andem da maneira pela qual foram chamados. Eles foram chamados, isso nós já vimos aqui, no capítulo 1 e nos outros capítulos. Eles foram chamados da morte para a vida, das trevas para a luz, de inimigos de Deus para amigos de Deus, de filhos da ira para filhos de Deus, adotados em Cristo. Vimos também que eles não eram povo, mas se tornaram povo. Não eram da comunidade de Israel, agora fazem parte pela fé desta comunidade do Israel espiritual. A barreira racial caiu entre judeu e gentios ou estrangeiro. Eles formam agora um corpo, uma família. Então Paulo está dizendo assim: vivam assim, se esforcem com diligência para preservar a unidade do Espírito, no vínculo da paz. E Paulo diz no versículo 2, de que maneira nós podemos fazer isso. Ele diz: andem de acordo com o chamado de Deus. O versículo 2 diz assim: com humildade. A paz é a unidade da igreja, da família, do seu trabalho, do meio em que você vive. Ela se construirá com humildade. Humildade. Sabe por quê? Porque onde existe orgulho, não existe perdão. Onde existe o orgulho, existe o desprezo e a depreciação. Onde existe orgulho, não existe lugar para a ideia do outro, para o estilo do outro. Agora, é certo viver assim? É certo viver assim? Olhe para Jesus e veja como Jesus viveu. A Bíblia diz que ele, subsistindo em forma de Deus, não tomou pela força, não tomou de assalto a posição de Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo.
Onde não existe humildade, não existe Cristo. Mas onde existe humildade, Cristo existe. E a humildade permite a unidade, permite a tentativa, permite o erro, permite o acerto, permite o perdão, permite o entendimento. Paulo diz: andem de modo digno de serem chamados cristãos ou pequenos cristos, com humildade. Com humildade. Mas também Paulo diz: com mansidão. É interessante que mansidão parece ser um artigo raro em nossos dias. Aliás, o homem, o masculino, guarda em si aquele instinto animal de caçador. E agora, como ele não precisa caçar mais, porque tem tudo no supermercado, nós vivemos numa cidade que tem tudo estruturada. Parece que esse ser masculino acumula a sua adrenalina e gasta em momentos errados e em lugares errados. No trânsito, por exemplo, toda semana eu vejo um pega. Essa semana eu vi 2 caminhando devagar, um xingando o outro, daqui a pouco o outro acelerou e deu uma fechada no outro e se mandou. É a adrenalina do homem masculino, que já não caça mais, não se esforça mais, não enfrenta o leão, tem tudo à mão e acumula essa adrenalina, e ele tem que soltar em algum lugar, e geralmente solta na hora errada. Solta também numa briga com o chefe lá de trabalho, e aí nesse desemprego, meu amigo, coisa vai ficar feia. Agora, vamos olhar para a igreja, vamos olhar para nós, o nosso meio cristão. Há cristãos que se orgulham de serem, de não serem mansos, porque eles julgam que ser manso é ser bobo. Eles na verdade têm um orgulho de serem faca na bota, né? Está qualquer situação, pá. Tem orgulho de serem aguerridos, tem orgulho de não dobrarem a cerviz, não dobrarem o pescoço para ninguém. São irmãos que não assimilaram o jeito bobo de ser, de Jesus ser. Na ótica desses irmãos que não valorizam a mansidão, ser manso, como já disse, é ser fraco, e tudo que eles não querem é ser fracos. Esses irmãos, e algumas irmãs também, nunca assimilaram a fraqueza de Jesus, quando ele não aceitou o convite de Satanás no deserto, para se tornar um showman, rodeado de anjos, e conquistar o mundo e a glória. Esses irmãos que se orgulham de ser pavio curto, nunca assimilaram a fraqueza de Jesus, por exemplo, quando Jesus, sabendo que o jovem rico não largaria tudo, ele o amou, diz o texto. Quando ele curou os 10 leprosos, mesmo sabendo que 9 não voltariam para agradecê-lo. Quem admira sua própria grossura e rispidez, alimentada muitas vezes pela cultura étnica, nunca entendeu e nunca vai entender porque Jesus ofereceu o cálice, o cálice da comunhão a Judas, sendo que depois de instantes Judas o trairia, e Jesus sabia, entre nós há um traidor. Ou quando ele baixou a cabeça perante Pilatos e não se defendeu, ou quando na cruz, quando estava crucificado, disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora eu pergunto, queridos, sem mansidão, como manter a unidade? Como nós podemos manter a unidade no nosso relacionamento conjugal? Como podemos manter a unidade na igreja, no trabalho, na família extensiva?
E Paulo não para aí, ele coloca mais algumas recomendações. Ele se refere também à longanimidade. Saiu errado ali, né? Repetir. Longanimidade. Ou seja, ao pavio longo, a demora em ficar bravo. E é interessante que eu converso com muita gente e as pessoas, elas se declaram derrotadas para a falta de paciência. Não, eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu sempre fui assim. Misericórdia, queridos. Estão apagando o espírito que habita neles quando dizem isso. Ora, o fruto do espírito é longanimidade, é mansidão. Deus dá a cada um de nós, Deus dá a você, Deus dá a mim condições de sermos mansos e longânimes. Deus dá. Não joga a sua raiva, seu pavio curto na sua raça. Eu sou espanhol. Espanhol é assim mesmo. Lá no sul era italiano. Gringo é assim mesmo. Estão apagando o espírito. Nós não podemos fazer isso. Ah, pastor, mas eu sou assim mesmo. Então eu te pergunto, quem é maior, você ou o Espírito Santo? Você, como marido, e Paulo usa ali a última palavra, suportando uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, e aí o verbo significa manter-se ereto, manter-se firme, levantar, sustentar, carregar. Você, como marido, deve dar suporte para a sua esposa permanecer firme, de pé, de cabeça erguida, encorajada, animada, para que ela cumpra com diligência o seu papel no lar, o seu papel como mãe, o seu papel como esposa, o seu papel como profissional lá no trabalho. E você, como esposa, precisa dar suporte ao seu marido, firmando como líder no lar, como profissional na empresa, como esposo, como pai de seus filhos. Você precisa ajudá-lo a ser homem. Um dos grandes problemas que nós vemos hoje no relacionamento conjugal é a mulher querendo tomar o lugar do marido. Deprecia, toma a frente, ao invés de ajudá-lo a tomar a frente e a liderar o relacionamento de acordo com a palavra de Deus. Veja, por exemplo, esta imagem de dois lutadores. Um dá suporte à retaguarda do outro. Na verdade, os dois são um só, com as suas mãos, com 4 mãos, com 4 olhos, tem olhos na frente e atrás, tem mãos na frente e atrás. Queridos, isto é unidade, é ser um só no casamento, é ser um só na equipe de trabalho, é ser um só corpo na igreja. E como eu disse no início, na igreja particularmente é mais difícil, por ser um ajuntamento de pessoas diferentes. E eu digo que só não é mais difícil, porque hoje existem muitas denominações, e as pessoas vão se encaixando nas igrejas de acordo com aquilo que ela gosta mais. Então, se a pessoa gosta de uma igreja barulhenta, ela vai para uma igreja barulhenta. Se ela gosta de uma igreja que ora silenciosamente, ela vem. Então, de certa maneira, a gente tem uma certa afinidade, mas mesmo assim, diferença de idade, de cultura, de raça, de criação, se colocam todos aqui. Todos aqui. Por isso Paulo diz assim: esforcem-se diligentemente por preservar a unidade do Espírito. Apressem-se, empenhem-se por isso. Queridos, manter a unidade da igreja é um dever de todos. Sabe por quê? Porque a unidade, ela já existe. Nós não criamos a unidade.
Olha o texto está dizendo, por preservar a unidade do Espírito. A unidade, ela é do Espírito. Paulo lá em 1 Coríntios 12, 13, ele diz assim: pois em um só Espírito todos fomos batizados em um só corpo. O Espírito Santo nos atraiu para sermos batizados em Cristo, para nos incluir em Cristo. E amados, corpo, é unido, é interligado, ele funciona simultaneamente numa sinergia. Um braço fora do corpo não é corpo. Uma mão fora do braço não é corpo. Um dedo fora da mão não é corpo. Fora do corpo, qualquer membro degenera, qualquer membro apodrece, qualquer membro morre, porque fora do corpo não há vida. Então Paulo está certíssimo, a unidade não será construída, ela já existe. E o meu papel e o teu papel é preservá-la diligentemente, diz Paulo. Deixa eu te dizer uma coisa bem direta. Lembra da figura do barco que eu coloquei aqui? Você se esforça para manter a unidade da igreja ou a unidade da sua família? Você se esforça? Então quer dizer que Deus está feliz com você. Se você se sacrifica pela unidade da igreja e da sua família, Deus está feliz com você. Agora, se você não levanta um dedo para ajudar a manter a paz e a unidade da sua igreja e da sua família, quero dizer que Deus está triste com você. Agora, se você deliberadamente quebra a paz e quebra a unidade da igreja ou da sua família, com fofocas, com intrigas, com mau testemunho, com egoísmo, com pecado, Deus está contra você. Você é sinagoga de Satanás. O apóstolo João usa esse termo sinagoga de Satanás 2 vezes em Apocalipse. Uma vez para dizer que dentro da igreja de Esmirna, esse grupo era um grupo de pessoas mentirosas. E a outra vez para dizer que dentro da igreja de Filadélfia, esse grupo era blasfemo. Ambos trabalhavam para dividir a igreja. Portanto, meu querido, minha querida, você não pode deixar de levar esta palavra nessa noite em consideração. Esforce-se diligentemente para preservar a unidade do Espírito. Esse assunto, ele é mais sério do que nós imaginamos. E é muito simples os motivos dos rogos do apóstolo Paulo. Olha o versículo 4, 5 e 6. Ele diz: há um só corpo, um Espírito, como também vocês foram chamados numa mesma esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Eu vou colocar uma gíria aqui agora na boca do apóstolo Paulo. Ele está dizendo assim: presta atenção, vocês estão no mesmo barco. Será que vocês não entendem isso? Vocês estão na mesma família, vocês têm o mesmo objetivo, vocês estão caminhando para o mesmo lugar, vocês não são inimigos, vocês não são concorrentes, vocês não estão competindo. Parem de brigar, parem de se opor um ao outro. Isto vale também para pastores e pastores, isto vale também para pastores e conselhos, isto vale também de líderes para com outros líderes, de ministérios para com outros ministérios, de coral com regente, de regente com coral, de corais e corais, de jovens adolescentes, adolescentes e jovens.
jovens e velhos, velhos e jovens, isso vale para todos, todos. E queridos, isto vale muito também entre marido e mulher, e entre irmãos e irmãos. Eu vejo lá em casa, é óbvio que 6, 5 anos e 10 anos, é natural que seja assim, mas é uma cutucando a outra. Meu Deus, espero que passe logo, mas vai durar uns aninhos ainda. É terrível. Esta unidade precisa estar dentro da nossa casa. Rogo-vos que vocês se esforcem ao máximo, diligentemente, para preservar a unidade do Espírito. Este é o modo digno de ser cristão. E Deus nos ajuda nesse cumprimento desse mandato. Olha o versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão aquele que havia descido também às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Jesus morreu, e na sua morte ele desceu, ele foi sepultado, ele adentrou o mundo dos mortos, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou, e ele subiu aos céus, ele morreu e ressuscitou, ele venceu, e esta vitória é nossa. Na sua ressurreição, a Bíblia diz que Jesus levou o cativo o cativeiro. O que significa? Toda a escravidão que nos assolava, a escravidão do pecado, do mundo, do diabo, ele levou embora. Jesus nos libertou. E ao mesmo tempo que ele nos libertou dos vícios, das maldades, da ruindade, do egoísmo, ele ainda nos concedeu dons. Oh, aleluia! E os dons são capacidades especiais, sobrenaturais do Espírito Santo, para que cada cristão viva de acordo com a vontade de Deus. Jesus nos santifica, nos purifica, nos liberta da escravidão e nos concede dons mediante o seu Espírito. Jesus tira a nossa ruindade, Jesus tira o que é nosso e nos dá do que é dele. Ele tira o carnal e coloca o espiritual, ele tira as trevas e coloca a luz. E o versículo 11 diz, ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Amados, no universo plural da igreja, onde cada um é de um jeito, Deus foi generoso, concedendo dons diferentes a todos os crentes. E queridos, é exatamente nesta diversidade de dons que é essa diversidade de dons que consegue preencher as lacunas, os buracos, as necessidades da igreja, as necessidades de uns aos outros. Uns gostam de liderar, outros não. Gostam de trabalhar nos bastidores, uns gostam de servir. Tem alegria nisso, mas são tímidos para estar à frente, pregando, ensinando. É a multiforme graça de Deus se manifestando na igreja. É essa diversidade de dons e de papéis que cada cristão recebe de Deus, que consegue promover a sua unidade. Unidade não é uniformidade. Paulo está comparando também a unidade da igreja com o corpo humano. O que seria dos dedos sem a mão? Mas o que seria da mão sem os dedos? E o que seria de ambos sem o braço? As nossas diferenças pessoais, e nós precisamos entender bem isso, é que promovem a unidade orgânica da igreja, ou seja, a unidade de funcionamento da igreja. Então, queridos, no conceito cristão, as diferenças são benéficas.
As diferenças são para completar e não para dividir. Por isso que Paulo diz que foram dados os dons para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. E Deus dá essas ferramentas a cada um, não para a vanglória de alguém, nem para mérito ou demérito. Pelo contrário, é para ser usado para o benefício do outro, para o aperfeiçoamento do outro. Esta é a realidade da palavra de Deus. Então a unidade da igreja, ela precisa ser preservada intencionalmente. E assim ela vai trazer uma bênção especial para cada um de nós. Versículo 13: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados por qualquer vento de doutrina. Esse termo varonilidade é aplicado aqui para distinguir um garoto de um homem. Quando a igreja está em paz, quando a igreja está unida, ou a família, quando cada um vive de modo digno do seu chamado em Cristo, aplicando os seus dons em favor da igreja, em favor da família, em favor dos outros, muitas pessoas vão se tornando adultos na fé, se tornam maduros. E eu quero dizer uma coisa para você: uma das maiores bênçãos em nossa vida é alcançar a maturidade espiritual. Quando você alcança a maturidade espiritual, a vida se torna mais leve, a vida se torna mais fácil, a vida se torna menos complicada. Maturidade espiritual muda tudo. Muda relacionamento conjugal, profissional, muda as nossas reações diante das tribulações, do sofrimento, das más notícias. Por quê? Porque a solidez na fé, a alicerce espiritual, não é qualquer vento que derruba aquele que está solidificado na sua fé. Portanto, a maturidade espiritual produz estabilidade psicológica, emocional, espiritual. Que estágio da sua vida você se encontra, meu irmão? Você poderia talvez dizer como Paulo disse uma vez, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você chegou nesse nível de maturidade espiritual? Você pode dizer que você é assim? Mas esta solidez só se alcança com unidade em primeiro lugar com Cristo. Naquele momento de silêncio, de oração, quando nós nos nutrimos na videira verdadeira, quando nós nos fechamos em nosso quarto, quando Cristo está ao nosso lado e nós podemos falar e conversar e ouvir a sua voz, esta unidade com Cristo, com a videira, unidade no casamento, quando o marido e mulher fecham, quando eles entram em acordo, quando eles se blindam contra os ataques de todos os lados. Unidade, queridos, no conselho da igreja, quando apesar das diferenças existe um entendimento de todos estarem caminhando na mesma direção, com o mesmo propósito. Unidade, amados, nos ministérios, sabendo que os ministérios se completam, não são concorrentes, cada um tem uma função diferente. E a unidade acontece por meio do Espírito Santo. Difícil ter unidade com aqueles que não creem em Jesus, mas aqueles que creem têm a condição de ter sim unidade. Quando a igreja se esforça diligentemente para preservar a unidade,
ou seja, para viver do modo digno para o qual foi chamada, sabe o que acontece? Olha o versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta cresce, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento. O seu próprio aumento. A igreja cresce. A igreja unida, em paz, sem mentiras, sem escândalos, sem fofocas, humilde, pacífica, acolhedora, ela acrescenta novos membros a cada tempo. Isso é natural, sem muito esforço. Você como homem, enquanto esposo, enquanto pai, enquanto profissional, você cresce pelo seu equilíbrio, pela sua firmeza, pelo seu temperamento emocional. Você vai prosperando em tudo o que você faz. Da mesma maneira, a mulher, como mãe, como esposa, como profissional, como líder, ela cresce, ela conquista, ela avança. Assim também o jovem, na universidade, no desenvolvimento da sua profissão, na constituição do seu casamento, é abençoado, prospera, porque vive do modo digno para o qual foi chamado, unido com Cristo, com a família, com a igreja. Quero encerrar fazendo uma pergunta. Eu sou um promotor da unidade. Eu gasto tempo e energia para preservar a unidade do meu casamento, da minha família e da minha igreja? Lembre-se, esta resposta tem 3 possibilidades. Já falei aqui e vou encerrar. Sim, não e pelo contrário. Quando você diz que você investe, gasta energia nisso, Deus está feliz com você. Quando você não faz esse esforço, é indiferente, Deus está triste com você. Mas quando você deliberadamente promove a quebra da unidade, Deus está contra você e você se torna uma sinagoga de Satanás no meio da família, no meio da igreja. Nesta hora eu queria encerrar pedindo que você fizesse aí mesmo no seu lugar uma oração de consagração. Olhe para dentro de você e veja: eu estou promovendo a unidade? Lá no meu trabalho, eu sou cristão, eu sei que o modo digno de viver é buscar a unidade. Eu estou fazendo isso? Ou estou sendo sinagoga de Satanás? Na minha família, no meu casamento, na igreja? Feche os seus olhos, nós vamos orar.